Racismo reverso e suas implicações sociais. O conceito de racismo reverso é frequentemente utilizado para descrever situações onde indivíduos brancos se sentem discriminados por ações ou políticas que visam a promoção da igualdade racial. Porém, este conceito é amplamente contestado por estudiosos e ativistas, que argumentam que o racismo, por definição, envolve uma estrutura de poder que historicamente e sistematicamente favorece pessoas brancas sobre pessoas de outras raças. Portanto, o racismo reverso, tal como é apresentado, carece de uma base teórica sólida, pois não reconhece as desigualdades estruturais e históricas que definem o racismo. O racismo, conforme entendido na maioria dos contextos acadêmicos e sociais, não se refere apenas a atos individuais de preconceito ou discriminação, mas a um sistema de opressão institucionalizado que perpetua a superioridade de uma raça sobre as outras. Este sistema de opressão é mantido por normas culturais, políticas públicas, práticas econômicas e estruturas sociais que beneficiam as pessoas brancas enquanto prejudicam as pessoas de cor. Exemplos disso incluem a discriminação no emprego, na habitação, no sistema de justiça criminal e na educação. Ao contrário do racismo estrutural, o racismo reverso não possui o mesmo impacto ou abrangência. Quando indivíduos brancos afirmam sofrer racismo reverso, geralmente estão reagindo a políticas de ação afirmativa ou a movimentos sociais que buscam corrigir desigualdades históricas. Essas políticas, como cotas raciais em universidades ou programas de diversidade no local de trabalho, são frequentemente mal interpretadas como formas de discriminação contra pessoas brancas. No entanto, seu objetivo é nivelar o campo de jogo e proporcionar oportunidades equitativas para grupos historicamente marginalizados. A ação afirmativa, por exemplo, visa compensar as desvantagens acumuladas por gerações de racismo e discriminação. No Brasil, onde a Constituição Federal de 1988 consagra a igualdade de todos perante a lei e proíbe a discriminação de qualquer tipo, as políticas de ação afirmativa são ferramentas essenciais para garantir que pessoas de todas as raças tenham acesso igualitário a oportunidades de educação e emprego. Sem essas políticas, as disparidades raciais perpetuam-se, mantendo as barreiras que impedem o progresso de grupos racialmente marginalizados. A acusação de racismo reverso pode servir para desviar a atenção das discussões importantes sobre o racismo estrutural e suas consequências. Quando o foco se desloca para alegações de discriminação contra brancos, a narrativa da opressão histórica e das injustiças contínuas enfrentadas por pessoas de cor é enfraquecida. Isso pode dificultar o progresso em direção a uma sociedade mais justa e equitativa, pois a percepção equivocada de igualdade e de discriminação obscurece as verdadeiras dinâmicas de poder e privilégio. Ademais, a noção de racismo reverso ignora o contexto histórico e a persistência das desigualdades raciais. Por exemplo, os afro-brasileiros enfrentam taxas mais altas de pobreza, menor acesso à educação de qualidade e maior probabilidade de serem vítimas de violência policial em comparação com os brasileiros brancos. Essas desigualdades não são o resultado de preconceitos individuais, mas de séculos de políticas e práticas que sistematicamente marginalizaram pessoas negras e indígenas. A retórica do racismo reverso também pode ter implicações prejudiciais para as relações raciais e a coesão social. Ao invalidar as experiências de racismo vividas por pessoas de cor, essa retórica perpetua um ciclo de desconfiança e alienação. As narrativas que afirmam a existência de racismo reverso podem criar um ambiente onde os esforços para promover a igualdade racial são vistos com ceticismo ou hostilidade, dificultando a implementação de políticas eficazes de inclusão e diversidade. Pertinente reconhecer que a luta contra o racismo não é uma questão de competir por vitimização, mas de abordar as desigualdades estruturais que afetam negativamente as vidas das pessoas de cor. A verdadeira igualdade só pode ser alcançada quando essas desigualdades são reconhecidas e tratadas de forma eficaz. Isso requer um compromisso com a justiça racial que vá além da superfície das políticas e discursos, abordando as raízes profundas da discriminação e da opressão. Exemplos práticos de como o racismo estrutural opera podem ser observados em várias áreas da vida social e econômica. No mercado de trabalho, estudos mostram que candidatos negros e pardos enfrentam discriminação na contratação, mesmo quando possuem qualificações iguais ou superiores às de candidatos brancos. Na educação, as escolas em comunidades predominantemente negras frequentemente recebem menos financiamento e recursos,
resultando em menores taxas de desempenho acadêmico e acesso a oportunidades futuras. Além disso, o sistema de justiça criminal apresenta disparidades significativas na forma como indivíduos de diferentes raças são tratados. Pessoas negras têm maior probabilidade de serem paradas, revistadas, presas e condenadas do que suas contrapartes brancas. Essas disparidades não são acidentais, mas refletem um padrão histórico de discriminação que continua a afetar as vidas de milhões de pessoas. No contexto das políticas públicas, é crucial que os formuladores de políticas reconheçam a existência do racismo estrutural e trabalhem para desenhar e implementar medidas que promovam a igualdade racial. Isso inclui a alocação justa de recursos, a promoção de práticas de contratação inclusivas e o desenvolvimento de programas educacionais que reconheçam e valorizem a diversidade cultural e histórica do país. Por fim, a educação sobre questões raciais e a promoção de um diálogo aberto e honesto sobre o racismo são essenciais para desafiar as noções errôneas de racismo reverso e promover uma compreensão mais profunda das complexidades da desigualdade racial. Ao educar a população sobre a história e as realidades contemporâneas do racismo, podemos criar uma sociedade mais informada e comprometida com a justiça e a igualdade. Em resumo, a ideia de racismo reverso não tem base teórica ou empírica sólida e serve mais para desviar a atenção das questões reais de desigualdade racial. O foco deve estar em desmantelar as estruturas de poder que perpetuam a discriminação racial e em promover políticas que garantam oportunidades equitativas para todos, independentemente de sua raça. Somente assim poderemos avançar em direção a uma sociedade verdadeiramente justa e igualitária, conforme os princípios estabelecidos na Constituição Federal de 1988. Gratidão a todos! E não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no nosso canal e compartilhar o vídeo com amigos e familiares para aumentar essa rede do bem. Ative o sininho também para receber todas as notificações de novos vídeos. Até mais!